A história começa com uma jovem assassina chamada Sulu infiltrando-se em uma vila, tentando roubar o anel do dragão. Ela se aproxima do anel chamando a segurança de patética, mas quando o agarra, um alerta de emergência é enviado aos guardas, que imediatamente começam a persegui-la. Seu parceiro corre em seu auxílio e nocauteia os guardas, eles rapidamente deixam a propriedade e embarcam em um navio para discutir seus planos. Ela informa Yun, seu amante, que deseja que ambos deixem sua organização, no entanto, ele fica apreensivo e diz a ela que a única maneira de alguém sair da organização é através da morte. Ele a esfaqueia, mas descobre que ela trocou o anel do dragão por outro que ela havia preparado para o casamento deles. Ela pega o anel do dragão e se joga no oceano, afogando-se como consequência, mas o anel do dragão é ativado em outro lugar. Um homem encantador e carismático derrota javalis demoníacos com seus ataques de relâmpago, mas sua mão parece ser afetada por algum tipo de aura escura. Ele sente uma perturbação no tempo e espaço e se dirige a isso. Na mansão Low, uma jovem está sendo torturada por um grupo de pessoas, e Sui reencarna no corpo da garota. Ela fica confusa no início, mas ganha as memórias do corpo. Começa a lutar e rapidamente domina seus oponentes, chocando-os com sua súbita força. O homem chega e ajuda a nocauteá-los. Quando se aproxima dela, ela o ataca também. Ele se levanta, a agarra e a leva direto para o palácio de testes, onde todos nascidos devem passar no exame espiritual. Ele conta a ela que foi testada aos 5 anos, mas tinha energia espiritual 0. A energia espiritual é dividida pelos 5 elementos e tem 7 níveis, sendo o vermelho o mais baixo e o roxo o mais alto. Ela não tem afinidade com vento, água ou relâmpago, mas sua energia espiritual para madeira e fogo é roxa. O famoso anel do dragão também é descoberto em seu corpo quando ela completa o teste. É um item lendário da época em que a deusa do tempo e o grande imperador Ninian lutaram juntos contra os seres espirituais. Quando o imperador morreu, a deusa selou sua alma no anel do dragão. Monstros em forma de corvo começam a aparecer assim que sentem a presença dela. O homem rapidamente envia Sui em seu cavalo enquanto lida com os monstros para garantir que mais ninguém a descubra. O jovem se curva aos corvos e eventualmente os derrota. Ele então se teletransporta para fora e destrói o palácio de testes para apagar o registro de Sui. Na mansão, a serva de Sui, Lulu, fica radiante ao saber que ela está bem. Sui descobre que ela é na verdade a princesa herdeira. Sui bebe chá, mas é repugnante porque, desde que sua energia espiritual foi medida como 0, ela tem sido tratada como lixo, especialmente por sua irmã Shooxi, que deseja tomar sua posição como princesa herdeira. Para a surpresa de Sui, a pequena revela a identidade do homem como o príncipe Jinwong, o número 1 do mundo em cultivo do elemento relâmpago. Naquela noite, enquanto está se banhando, um visitante desconhecido entra em seu quarto e, ao inspecionar seu cobertor, ela surge atrás dele. Enquanto isso, no palácio do príncipe herdeiro, ele desfruta da companhia de algumas mulheres bonitas, mas de repente uma das garotas fala com voz masculina, fazendo as outras fugirem aterrorizadas. A mulher se transforma em uma figura misteriosa, e os dois conspiram contra Jinwong. Ele relata sobre a visita de Jin ao palácio de testes e nota que ele estava acompanhado por Sui. Quando o príncipe ouve isso, menciona como já está ansioso para encontrar sua noiva sem valor. Todos estão reunidos na mansão para a chegada do príncipe herdeiro, e Sui é apresentada a ele, mas o ofende quando o chama de americano. Shooxi aparece e acusa Sui de estar com ciúmes de sua aparência e de tentar envenená-la, mas Sui sabe a verdade. Ela pegou o intruso em seu quarto na noite anterior e, usando suas habilidades de interrogatório, descobre que foi Shooxi quem o incitou. O homem tem 2 pílulas, uma é veneno, mas a outra é apenas um remédio que revigora sua masculinidade. Sui ri, planejando usá-la para se vingar de Shooxi. No presente, Shooxi também organizou o comandante dos alojamentos para mostrar uma recompensa falsa que ela afirma ter sido emitida por Sui. Enquanto discutem, Shooxi fica mais masculina à medida que a pílula faz efeito. O príncipe é atacado por um indivíduo desconhecido, que é eventualmente revelado como Sr. Beijing Ling, mestre do Palácio Baixa e presidente dos alojamentos. Ele revela que o comandante dos alojamentos aceitou um suborno. Ling é bem conhecido pelo príncipe herdeiro, e eles têm um relacionamento interessante. Ele provoca o príncipe por gostar de Shooxi por suas características masculinas, e Sui se pergunta se o príncipe é gay. Todos ficam chocados ao ouvi-la dizer isso, e o príncipe fica irritado e sai. O pai de Sui a repreende por seu comportamento diante do príncipe, e eles são detidos. Sui acorda na masmorra e descobre Lulu soluçando na porta da cela. Lulu tenta abrir a fechadura, mas Shooxi aparece com suas servas e começa a bater em Lulu.
Furiosa, Sui chama Shoox de aberração transexual e se pergunta como o príncipe herdeiro pode gostar dela agora que ela se tornou mais masculina. Shoox é enfurecida com isso e tenta chicoteá-la, mas Sui segura, puxa para dentro e a ameaça. Seu pai aparece e Sui deixa Shoox ir. Ela tenta se desculpar por suas ações, mas seu pai a ataca, vendo-a apenas como lixo, e Sui está prestes a desmaiar quando a prisão treme e o príncipe Jinwong chega, arrombando o teto. Ao ver Sui em tal estado, ele fica enfurecido e pergunta quem fez isso a uma de suas pessoas. O pai de Sui muda repentinamente de lado e começa a criticar Shoox por conspirar contra Sui. Ele tenta agradar Sui, mas ela o chama de sem vergonha, declarando que esta é a última vez que o chamará de pai e corta seus laços com a família. Sui é levada para o palácio do príncipe Genwon, onde os dois descansam por um tempo. Ele a convida para a piscina, e ela fica surpresa ao descobrir flores jogadas por toda a água, mas ela não vê o príncipe. Ao se aproximar da água, o príncipe a puxa e a abraça debaixo d'água. De repente, memórias de sua vida anterior vêm à tona, e ela se pergunta se o príncipe Jinwong é seu amante de sua vida passada que a perseguiu até aqui. Os dois se abraçam debaixo d'água, mas o príncipe desmaia por segurar a respiração por tanto tempo. Ele se levanta e tenta sentir o anel do dragão dentro de Sui. Ele explica que o anel do dragão tem o poder do tempo e espaço, mas está suprimindo o poder de seu elemento de fogo. Pensando em como Lulu foi espancada, Sui pede ao príncipe que a ajude a liberar seus poderes. Ele tenta dar a ela uma série de elixires diferentes para desbloquear seus poderes, mas não importa quantos ela tome, não tem efeito. Em seguida, o príncipe tenta desbloquear seus pontos espirituais, mas Sui está irredutível, e ele a amarra. Ele ri quando ela o acusa de se aproveitar dela, mas, quando isso não funciona, ele vai procurar os manuscritos e nota um deles na linguagem dos deuses antigos. Ele encontra uma pista, mas, ao ler o pergaminho, algo sombrio emerge e o atinge. Há um flashback do passado de Genwon, onde ele luta enquanto sua mão é envolvida por uma aura negra, pedindo-lhe para não rejeitá-la, enquanto uma aura de luz o conforta. Ele acorda e percebe que sua mão está sendo consumida, mas se choca com seu próprio relâmpago para contê-la. Em outro lugar no palácio, o assistente de Jinhua vai verificar Sui, mas acaba sendo atacado por ela. Ela estava armando uma armadilha para o príncipe, mas atacou acidentalmente seu assistente. Ela se pergunta sobre o paradeiro dele, e o assistente a informa que o príncipe o incumbiu de cuidar dela, mencionando acidentalmente a doença do príncipe. Sui encontra o príncipe desmaiado no chão, tenta ajudá-lo, mas o olho do príncipe fica vermelho e ele agarra pelo pescoço usando um pedaço de vidro. Sui corta o príncipe e consegue se libertar. O príncipe pega o vidro dela e se esfaqueia no braço, recuperando a consciência, mas ele desmaia novamente. Uma entidade celestial com a aparência de uma adorável senhora chega e cuida de sua saúde. Quando Sui percebe isso, deixa o quarto. Mais tarde, Lulu conta a ela que a figura celestial é a mestra do palácio Yaoshi. O príncipe Jinwang aparece diante dela e pede desculpas por machucá-la. Ele admite que sua força espiritual ficou confusa ao ler a linguagem antiga dos deuses. Sui pergunta se ele encontrou uma maneira de desbloquear seus poderes, e ele diz que precisam da água do céu espiritual, encontrada apenas no palácio do príncipe herdeiro. A única opção deles é roubar, e Sui está confiante de que pode fazer isso. Mais tarde, naquela noite, eles se infiltram no palácio do príncipe herdeiro. Na sala do tesouro, caem em uma ilusão que os leva a um campo cheio de flores. Ao explorar o campo, deparam-se com um esqueleto, e depois Sui descobre que a luz é a chave. Depois disso, a ilusão se transforma em uma biblioteca. Enquanto observam a biblioteca, Sui sente que estão sendo observados. A luz se apaga, e as prateleiras voam em sua direção. Jin protege Sui, e eles avistam uma placa de luz que controla as outras prateleiras. Jin usa seu feitiço de relâmpago para pegar a placa. Enquanto isso, do lado de fora, o príncipe herdeiro está enfurecido ao vê-los superando as armadilhas. Ele ativa sua próxima armadilha e os envia para o arsenal do Palácio Oculto, onde armas de todos os calibres são armazenadas. Jinwong avalia a situação e observa que o objetivo deles é chegar à próxima porta, guardada por nuvens de trovão. Ele usa seu próprio relâmpago para afastar os ataques das nuvens. Sui corre em direção à porta, mas tem uma sensação estranha na cabeça, enquanto uma lâmina estranha a chama. Ela fica distraída e corre para a lâmina. As nuvens retornam e lançam raios sobre ela, e Jin corre para protegê-la. No entanto, Sui consegue usar a lâmina, pois ela a reconhece como sua mestra. Jin diz a ela que a adaga pertencia originalmente a uma deusa e que ela deveria ficar feliz por aceitá-la como sua mestra. Os dois passam pela porta e chegam à água do céu espiritual. Sui recebe uma porção da água e dá um gole. O chão treme, e Sui é subitamente puxada para cima em uma esfera massiva de água.
Jin pula para salvá-la. Sui começa a se afogar, e Jin a beija para dar-lhe ar. O príncipe herdeiro vai atrás deles, mas quando chega, a prisão de água está quebrada, e os dois desapareceram. O príncipe herdeiro suspeita que eles conseguiram escapar por causa do poder do tempo e espaço. Os dois são transportados de volta para o palácio de Genvon e até retornam com o pote de alquimia. Mais tarde, quando Jinlong entra no quarto de Sui, Lulu informa que ela ainda está se banhando. Ele entra de qualquer maneira e a encontra tentando recriar o uso de seus poderes de tempo e espaço. Ele diz a ela que há uma coisa que ela está perdendo, e a beija, inadvertidamente mostrando as memórias de Sui. Ela o vê aprisionado e cercado por pessoas que querem sacrificar sua mãe. Sua mãe lhe promete que estará sempre ao seu lado antes de desaparecer e se tornar sua luz. No presente, a Celestial Liao aparece e se junta a eles, trazendo notícias importantes sobre uma caçada rara de bestas acontecendo no crepúsculo. Jinlong promete ir com ela, mas ele insiste que Sui também vá. Isso decepciona Liao, mas ela concorda com a decisão de Jin. O príncipe herdeiro está indignado com Genvon, não apenas por levar sua noiva, mas também suas riquezas. Seu ajudante o informa que Jinlong e Sui estão indo para as montanhas do crepúsculo, e ele decide ir atrás deles. Nas montanhas, Liao está animada com a caça, mas Jin a decepciona, dizendo para ela seguir em frente enquanto ele leva Sui para um lugar seguro. Ele a coloca no chão e dá a ela um pingente, caso ela encontre problemas. Ele volta para Liao e os encontra sendo atacados por abutres. Liao está prestes a desmaiar, mas Jin chega a tempo de salvá-la. Um dragão aparece, cuspindo fogo, então eles combinam suas energias para lutar contra ele. Enquanto isso, Sui descobre um ovo misterioso e fica radiante. No entanto, o príncipe herdeiro aparece atrás dela, querendo-a de volta agora que sabe que ela tem o poder do tempo e espaço. Ele adverte sobre Jinlong, dizendo que ele sofre de uma energia obscura que um dia o consumirá, mas que ele usa o poder do espaço para suprimi-la, absorvendo-o de sua mãe e fará o mesmo com ela. Sui fica chocada ao ouvir isso e tenta fugir. Ela escorrega e deixa cair o ovo, o que provoca uma explosão de luz. O príncipe herdeiro ouve o rugido de um dragão, e uma explosão de energia é disparada em sua direção. Sui desmaia, e quando acorda, encontra a área destruída. Ela procura pelo ovo e o encontra chocando. Ele eclode em um dragão e cria um vínculo com ela. O dragão morde o dedo dela, e de repente seu poder do tempo e espaço se ativa, fazendo-a adormecer. Quando acorda, está em um lugar completamente diferente. O dragão pode falar e diz a ela que isso é um espaço que ela criou. Ela explora o espaço e descobre que a água é mais pura do que qualquer outra. Enquanto isso, Jinlong está chateado, acreditando que Sui foi morta, pois não consegue detectar sua presença. Ele se culpa por não conseguir protegê-la e se machuca repetidamente. Sua energia sombria começa a se manifestar, então Liao o nocauteia. O dragão explica a Sui que apenas sua alma pode entrar no espaço, então seu corpo ainda está do lado de fora. O ajudante do príncipe herdeiro se aproxima do corpo de Sui, vendo que ela desbloqueou seus elementos de madeira e fogo. No entanto, ele sai rapidamente ao ouvir outra voz. Sui acorda e encontra uma garota dizendo que Jinlong a enviou para procurá-la. No entanto, quando Sui olha para o lado, a garota saca uma adaga. Sui consegue evitar os ataques do assassino e tenta fugir. Enquanto ela corre, uma floresta cresce atrás dela. O assassino, no entanto, corta rapidamente, alcançando-a e a prendendo. Enquanto a mulher tenta matar Sui, o dragão aparece e come a lâmina do assassino, libertando Sui até mordendo a mão da mulher. Sui fica atrás da garota e a derrota. Ela reconhece a garota como sendo uma das criadas de Liao, mas o corpo se deteriora rapidamente. O príncipe herdeiro acorda e encontra o pingente que Jin havia dado a Sui. Jin aparece e o confronta sobre o paradeiro de Sui. Liao implora a Jin que descanse, mas ele diz o quão importante Sui é para ele. De repente, Sui aparece, e Jin fica radiante por ela estar bem. No entanto, Sui vê a criada que a atacou ao lado deles e fica confusa. Jin tenta se aproximar, mas ela o empurra. Ele pergunta quem a machucou, e Sui aponta para a criada de Yale. Liao está confusa, dizendo que sua criada esteve ao lado dela o tempo todo. Liao pede para ver o corpo, mas o corpo já foi destruído. Sui acha que Liao está fingindo, mas Jin confirma a inocência deles. Ele pede para Sui acreditar nele, mas ela pensa que ele está apenas interessado em seu poder de tempo e espaço. Ela se afasta, mas Jin a segue tentando convencê-la. Ele a beija, e eles são transportados para o espaço interno dela por um momento, mas ela lembra do aviso do príncipe herdeiro e os leva de volta. Ela pega sua adaga para afastá-lo, mas isso faz com que Liao o defenda. Jin se coloca no caminho e recebe o ataque para proteger Sui. Jin se desculpa novamente, e Liao chora vendo que Jinlong está impotente. O príncipe herdeiro faz seu movimento.